Todo ano que começa, a gente faz várias promessas e eu tenho feito uma que eu não consigo cumprir. Há alguns anos eu venho tendo como meta ler 12 livros no ano, correspondente a um livro por mês. Porém, eu nunca consigo cumprir, sempre acabo lendo ali um ou dois por ano. Mas esse ano eu resolvi fazer diferente. Estou abrindo aqui para o canal um clube do livro, onde todos os meses eu vou trazer um livro para a gente conversar aqui sobre, né? Eu vou expor a minha opinião e vocês podem conversar comigo através dos comentários. Devido à correria de que foi janeiro, um mês muito grande, porém aconteceram muitas coisas, eu não consegui gravar o conteúdo, gravar esse vídeo aqui no caso, sobre o livro que eu li, mas eu já li o primeiro livro, vai estar sendo postado em fevereiro esse vídeo, mas o livro foi lido em janeiro. Então isso significa que esse mês já terão 2 vídeos desse quadro novo aqui do canal. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui o primeiro livro. Dessa vez vocês não puderam acompanhar a leitura junto comigo, mas a partir do próximo mês vocês já vão ficar cientes qual é o livro antes do vídeo lançar e vão poder, né, caso tenham interesse, ler o livro e acompanhar o vídeo junto comigo. O livro de janeiro foi esse livro aqui: Confederalismo Democrático e Educação. E antes de começar a falar oficialmente do livro, eu vou dar aqui uma moral para a editora Terra Sem Amos, que é uma editora independente, assim como o nosso canal. E a editora ela publica livros, textos, estudos acadêmicos, né, escrito por acadêmicos. E como o nome da editora já é bem didático, as publicações são totalmente enviesadas para um lado revolucionário, um lado antissistêmico e principalmente anarquista. Então, caso você tenha interesse aí nesse tipo de texto, nesse tipo de conteúdo, Terra Sem Amos aí. Agora sobre o livro, oficialmente. Esse livro é um livro extremamente interessante, um livro curto, né? Ele tem somente 40 páginas, então eu li ele rapidamente. Escolhi justamente ele por ser um livro curto, né? O prazo para a leitura não estava muito amplo, não. Foi uma leitura rápida, porém uma leitura muito profunda. Ele conta a história, conta ali como foi o processo de revolução do sistema educacional de Rojava, uma região que fica localizada a norte da Síria. E o livro começa falando sobre um período ali pré-2012, onde a ditadura em Rojava, a ditadura síria em Rojava, era muito forte, tá ligado? Muito rígida. Então, eles acabaram perdendo o direito de usar a própria língua, seja falado, seja escrita, seja qualquer tipo de uso que a língua curda tivesse naquele período, naquele lugar, seria reprimido pela ditadura síria. E durante esse período pré-2012, começou a resistência dentro dessa região, onde pequenos aglomerados de 3 a 5 pessoas se reuniam, uma para ensinar e outras para aprenderem a língua curda, que é a língua materna lá da região. E no livro eles explicam que funcionava mais ou menos assim: eles faziam pontos estratégicos de tocaia pelo bairro, caso passasse algum agente da ditadura por ali, esses vigilantes conseguissem acionar ao pessoal que estava estudando. E dentro das casas cedidas por moradores que tinham interesse em propagar a língua deles, a língua nativa, eles faziam como se fosse uma espécie de escola ali dentro. E começaram a ensinar. Isso partiu muito das pessoas mais velhas, o início dessa resistência, e eles ensinavam para todas as idades, né? Não tinha essa restrição, qualquer um que tivesse interesse poderia aprender. Bom, e começou pequeno, começou com pequenas casas de 2 cômodos, com 5 pessoas, e o negócio foi crescendo, cada vez mais pessoas cedendo suas casas, cada vez mais pessoas com interesse em aprender, até que chegou um momento que os professores resolveram implementar na escola e não ligar para nada, sabe? Eles simplesmente tocaram foda-se e começaram a dar aula de curdo nas escolas. E foi muito bem abraçado pela população, então a ditadura não conseguiu reverter isso e isso começou a propagar.
tá ligado? E essa resistência que eles tiveram através da língua, eles conseguiram expandir, tá ligado? O livro ele não foca muito na ditadura, ele não foca em como começou a ditadura, como ela está hoje em dia, como ela se iniciou, quais eram as punições e tudo mais. Ele foca mais em falar sobre a revolução do sistema educacional, somente. Ele é obrigado a falar em algum momento da ditadura, mas ele não entra em detalhes, então eu não fui atrás também para saber detalhes dessa ditadura. Mas no livro conta que eles conseguiram entrar dentro do sistema educacional da própria região, mesmo com o país estando passando por uma ditadura. Bom, e aí conta que eles, a partir do momento que entraram lá, começaram a fazer alguns tipos de regras de ensino, tá ligado? Mais ou menos o seguinte: quando você começava na escola, dependendo da sua nacionalidade, você aprendia língua X ou língua Y. Ou você poderia aprender em árabe ou poderia aprender em curdo. Após 3 anos estudando, você passaria os próximos 3 anos aprendendo o inverso do primeiro ano, dos 3 primeiros anos. Então você aprenderia tanto em uma língua como na outra, já formando pessoas aí bilíngues, né? Outra coisa que eles fizeram foi começar a definir exatamente o que seria ensinado dentro das escolas. E eles colocaram a história da mulher para ser ensinada. E a partir daí, num futuro próximo, né, alguns anos depois, uns 2 ou 3 anos depois, eles conseguiram passaram a administrar também a parte do sistema educacional superior, as faculdades. Eles tinham um sistema de educação muito da hora, tá ligado? Muito diferente do que a gente é acostumado a ver, principalmente posso dizer aqui pelo Brasil. Um sistema onde você não precisava fazer vestibular, passar em alguma coisa para poder estudar, bastava você ter interesse em estudar, que você já podia, e não tinha restrição de idade, qualquer idade poderia começar a aprender, porque a educação, independente da idade que você tenha, ela vai agregar em alguma coisa. Mais pra frente, eles também conseguiram começar a mudar o estilo de exame das pessoas, como você era avaliado dentro da escola. Então, isso não era somente você fazer uma avaliação e tirar uma nota, tá ligado? Você precisava demonstrar o que você estava aprendendo dentro da sociedade, tá ligado? Criando uma população muito mais madura, muito mais inteligente, tá ligado? E como eu disse anteriormente, o livro não foca tanto assim na história da ditadura e também não foca na história da região mesmo, tá ligado? No sentido de, eu não sei como tá hoje em dia, porque não falou tanto sobre em que pé tava a ditadura, como é que tava a situação em outros aspectos políticos, somente na parte da educação. E o livro se encerra aí, a parte ali dos exames é a última leitura do livro. Eu achei muito interessante que nesse livro ele demonstra como a gente pode lutar contra o sistema, caso a gente, como população, não esteja aprovando alguma coisa que esteja acontecendo. A gente pode sim lutar, independente de quem esteja no poder. A luta coletiva, ela pode e vai mudar as regras do jogo, tá ligado? E ali mostra que não precisa ser algo, exuberante, tá ligado? Pode ser uma coisa que começa simples e vai engrandecendo com o tempo, né? O exemplo do livro ali é a parte da educação. E eu acho que é de extrema necessidade que o Brasil comece a mudar o seu estilo de educação, porque é um estilo extremamente elitista, a gente pode colocar. Dependendo da sua classe social, você tem ou não acesso a algumas coisas dentro do ensino. Então eu acho que esse livro ele fica muito de exemplo para isso, tá ligado? Que a gente necessita de uma educação de qualidade para formar boas pessoas para a sociedade e ao mesmo tempo a gente precisa parar de tornar a educação cada vez mais um produto. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, o primeiro Clube do Livro Zaman. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes de finalizar, calma aí. Vamos escolher juntos o próximo livro que eu vou ler, o livro do próximo vídeo. Então, caso você tenha interesse, você pode ler ele junto comigo e a gente conversa no próximo vídeo, fechou?
Vou chamar vocês pra vir aqui agora. Rapaziada, de próximo livro, resolvi escolher o próximo livro vai ser esse aqui, da Agatha Christie. Já é um livro que eu tenho há um bom tempo aqui na prateleira guardado e nunca lia ele, então vai chegar a vez dele agora, certo? Então a gente se vê ainda esse mês aqui no canal. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto, valeu! A população nativa de Rojava perdeu todo o direito que tinha de usar, sendo... Oh, meu caralho! Parou de gravar, mano. Tô querendo boicotar o pai, mano. Aparentemente, todo vídeo a gente tá tomando aí um boicote da nossa câmera ou do nosso microfone, né? Tá? Enfim, mano, eu vou falar um pouco antes do que eu lembro e vou encaixando na edição, mano. Dependendo do seu... Como é que é o nome mesmo, mano? Seu status social, mano. Que social? Como é que é, mano? Classe, mano. Ao mesmo tempo, a gente... Porra, mano, esqueci o que eu ia falar, mano.